Não é fácil, eu sei, a sua confissão. Mas Deus é contigo. A Confissão Silenciosa, a história de Luana, uma jovem que, após ser profundamente traída pelo pastor da igreja, entra em uma crise de fé. Ela começa a questionar a sua relação com a igreja, com a liderança espiritual e com a própria fé, até encontrar um caminho de cura através da reconciliação com Deus e consigo mesma. Luana sempre foi uma jovem devota, comprometida com a sua fé e com a igreja. Desde que se lembra, a igreja evangélica sempre foi o seu porto seguro. Cresceu em um lar cristão, onde seus pais eram líderes ativos da igreja. Ela cresceu acreditando que, ao seguir os ensinamentos de Cristo e confiar na liderança espiritual, literalmente ela seria bem-sucedida. Ela amava a igreja, amava a comunidade e acreditava que, dentro desse espaço, ela poderia literalmente encontrar a verdade e o apoio para qualquer situação que enfrentasse na vida. Quando Luana começou a namorar Marcos, um rapaz que ela conheceu na igreja, sentiu que estava vivendo um conto de fadas. Eles compartilhavam a mesma fé, os mesmos valores e sonhos de um futuro junto, sempre com Deus em primeiro lugar em suas vidas. No entanto, logo após alguns meses de namoro, Luana passou a enfrentar um dilema que a consumia silenciosamente por dentro. Seu relacionamento com Marcos estava ficando cada vez mais difícil. Ele se mostrava distante e Luana sentia que ele não estava tão comprometido quanto ela imaginava. O relacionamento foi se tornando uma fonte constante de angústia e de insegurança que pesava na alma de Luana. Desesperada por respostas e por apoio, Luana procurou o pastor da igreja, um homem respeitado por todos e a quem ela via como uma figura espiritual paternal. O pastor, literalmente, sempre teve uma palavra sábia e acolhedora para qualquer membro da sua congregação, da congregação que ele pastoreava. Ele era visto como uma pessoa que estava em constante sintonia com Deus, alguém que sabia como guiar a vida de qualquer cristão que precisasse de ajuda. Luana, com os olhos cheios de lágrima, foi até o pastor pedir orientação emocional e espiritual. Ela compartilhou suas dúvidas, suas angústias e as dificuldades que estava enfrentando em seu namoro com Marcos, esperando encontrar um conselho compassivo e encontrar alguém que pudesse lhe entender, que ajudasse a lidar com a dor e com a confusão que ela estava vivendo. Em vez disso, o pastor, com um tom firme e sem muita empatia, disse-lhe que ela deveria ser mais submissa, mais compreensiva e que a responsabilidade pelo relacionamento estava, de alguma forma, nas mãos dela. Você precisa orar mais e ser a mulher que Deus espera que você seja. Luana, Deus te dará as respostas, mas você precisa se submeter à sua vontade, à vontade de Deus. Ele afirmou, o pastor, ofereceu um espaço de acolhimento, mas a culpou como se fosse sua falta de fé e precisava então rever os seus conceitos e ficar mais firme com Deus. Luana, naquele momento, se sentiu extremamente desamparada, mas tentou seguir o conselho do pastor. Ela orou mais, tentou ser mais paciente e se dedicou ainda mais ao relacionamento. No entanto, as coisas não melhoraram. Não melhoraram. Marcos continuava distante e a relação se deteriorava cada vez mais. Ela começou a sentir uma forte frustração, não só pelo relacionamento em si, mas pela sensação de que estava sendo incompreendida, até mesmo pela pessoa em que mais ela confiava dentro da igreja, o pastor. O que Luana não sabia era que,
quanto ela lutava silenciosa com o seu relacionamento. O pastor já sabia de muitas coisas que ela não havia compartilhado com ele. Ele sabia que Marcos, que em conversas privadas, confessou que não estava mais interessado no relacionamento e que estava começando a ver uma outra pessoa. No entanto, o pastor, em vez de ajudar Luana a entender a situação e a encontrar um caminho para a cura e a restauração dela, fez algo que, para ela, foi uma traição impensável. Durante o culto de domingo, o pastor, com um tom confessional e enfatizando a importância da transparência. Começou a falar sobre os desafios que as pessoas da congregação estavam enfrentando nos relacionamentos. Ele usou uma história como ilustração. Sim, ele usou uma história, dizendo que havia uma jovem mulher da igreja muito dedicada, que estava passando por dificuldades em seu relacionamento e que, no fim, o que ela precisava fazer era aprender a se submeter mais a Deus, pois a submissão feminina era a chave para a solução dos problemas conjugais e relacionais. Ele falou de forma vaga, sem revelar nomes, mas Luana, naquele momento, sabia exatamente que ele estava falando sobre ela. Naquele momento, Luana sentiu uma onda de humilhação e de vergonha. O pastor estava expondo as suas dificuldades pessoais diante de toda a congregação, sem querer, sem sequer pedir permissão ou respeitar a sua privacidade. Ela sentiu como se sua dor ou suas vulnerabilidades e seus sentimentos tivessem sido transformados em uma lição moral para os outros. Algo que, para ser usado para a ilustração do sermão do pastor no culto de domingo, sua alma foi invadida pela vergonha. Como ele pôde fazer isso comigo? Como alguém que deveria ser um guia espiritual podia expor suas confissões pessoais dessa forma, sem nenhum respeito pela sua privacidade? Ela se sentiu usada, manipulada e, acima de tudo, profundamente traída por quem ela mais respeitava dentro da igreja. O culto terminou e Luana se retirou rapidamente da igreja, com o coração apertado e o rosto inundado de lágrimas. Ela não queria fazer parte de uma comunidade que, ao invés de cuidar das pessoas, as expunha e as julgava publicamente. A confiança que ela depositava no pastor foi destruída naquele momento. A dor foi tão profunda, não apenas pela falha do relacionamento com Marcos, mas pela falta de empatia e de ética e de humanidade que ela sentiu do pastor. Nos dias seguintes, Luana se afastou completamente da igreja. Ela não conseguia mais confiar em nenhuma liderança, nem em nenhum membro daquela comunidade. As palavras do pastor pareciam ecoar na sua mente como uma constante lembrança dolorosa de que ela havia sido tratada como uma peça de um sermão, não como um ser humano com sentimentos. Sim, ela passou a questionar tudo o que havia aprendido sobre fé e sobre Deus. Foi só quando ela começou a conversar com a sua mãe, sua grande amiga, que sempre a apoiou incondicionalmente, que Luana começou a entender que a fé não se resumia a instituições ou a líderes falhos. Sua mãe a ajudou a ver que, embora a igreja tivesse falhado com ela, isso não significava que Deus a tivesse abandonado. A verdadeira espiritualidade, ela percebeu, era a que vinha do coração e não da expectativa ou imposições externas dos outros. Com o tempo,
Luana começou a reconstruir a sua relação com Deus. Ela não mais se sentia obrigada a seguir as convenções ou os ensinos de um homem, mas sim buscar a sua própria conexão com Deus. Ela leu a Bíblia por si mesma, orou com sinceridade e procurou espaços seguros onde ela poderia crescer espiritualmente sem a pressão, aquela pressão de uma liderança falha. Se reconectou com a verdadeira essência da fé, que para ela não estava no comportamento perfeito, mas na relação genuína com Deus. Luana também começou a entender que a dor da traição não iria definir a sua identidade e que ela podia perdoar, mas também proteger a sua própria integridade emocional. Ela encontrou força em sua própria vulnerabilidade e, com o tempo, começou a ser um exemplo de resiliência para outras pessoas que também haviam passado por experiências semelhantes à que ela havia passado. Ela se tornou defensora da ideia de que a verdadeira fé deve ser construída a partir da honestidade, da confiança em Deus e da aceitação das suas próprias imperfeições. Ela aprendeu isso. Essa história aborda o sofrimento de uma jovem mulher que, ao ser exposta de maneira humilhante por seu pastor, sim, enfrentou uma crise de fé e uma crise profunda em sua fé. A exposição de suas dificuldades pessoais sem seu consentimento a faz questionar a sua própria relação com a igreja e com Deus. No entanto, a jornada de Luana é uma jornada de autodescoberta, onde ela aprendeu a separar a fé genuína das falhas humanas, aprendeu a se reconectar com Deus de uma maneira pessoal e a encontrar cura emocional e espiritual. A história trata do poder da vulnerabilidade, da busca por uma espiritualidade autêntica e da importância de cuidar da nossa própria dignidade, mesmo diante da traição ou das traições que enfrentaremos no caminho da fé. Se você se identificou com a história de Luana, deixe o seu recado, deixe o seu comentário. Se você conhece alguém que também está passando por algo semelhante àquilo que Luana passou, comente aí, se inscreva no canal para não perder mais histórias como essa, que certamente irão trazer lições para a nossa vida espiritual, emocional e para a nossa vida prática. Por isso, lembre-se, fique com Deus, seja feliz, viva bem.